Então, é importante o aluno estar atento que os movimentos sociais também podem estar sendo abordados no Enem através do uso das redes sociais. Você sabe o que movimentos sociais têm a ver com o Enem? Assunto recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio, os movimentos sociais existem desde que mundo é mundo. Se há sociedade, há movimentos. Eu sou Bia Freire e ao meu lado, aqui com a gente, Olga Veiga. Ela é graduada e mestre em História e Regionalidades, é professora de História e Atualidades, é a pessoa que está por dentro do tema, viu? E para começar a contextualizar esse assunto, Olga, primeiramente, seja muito bem-vinda. O que são movimentos sociais? Quais as características dos movimentos sociais? Olá, gente, tudo bom? O Enem, corriqueiramente, ele vai abordar movimentos sociais, né? Movimento social, o nome já está dizendo o que é. É um movimento que envolve a sociedade civil organizada em diversas pautas. Tem tipos de movimentos? Tem. Existem movimentos sociais estruturais e movimentos sociais conjunturais. O que isso quer dizer? Por exemplo, o movimento estrutural ele é de longo prazo. Vamos pegar aqui o nosso país, a questão do racismo. Nós, do Brasil, fomos o último país da América a acabar com a escravidão. Então, foram mais de 300 anos de escravidão e isso deixou marcas na nossa estrutura. Então, consequentemente, a discussão contra o racismo está na nossa história em diversos movimentos sociais. Desde o Brasil colônia, Brasil império e agora no Brasil república. Mas ele também é conjuntural. Por exemplo, quando acontece algum caso de assassinato de jovens ou pessoas negras motivados por racismo, se tem uma passeata, um protesto, um movimento, exemplo, Black Lives Matter nos Estados Unidos, ele é conjuntural também. Ou seja, por exemplo, outro tipo de movimento conjuntural, Direta Já no Brasil, campanha pela anistia ali na ditadura militar, que mesmo a gente estando ali no contexto de regime militar, havia momentos específicos conjunturais que iam contra determinadas coisas. Então, quando eu falo que movimentos sociais existem desde que mundo, é fato. Mais ou menos. Existem pessoas se organizando desde que o mundo é mundo. Sim. Porém, para a sociologia, movimentos sociais eles vão estar, como eu posso dizer assim, contextualizados em determinado período histórico. Entendi. A partir da Revolução Industrial, aí a gente tem ali a Revolução Francesa, em 1789, e tem o que chamam de novos movimentos sociais, novíssimos movimentos sociais, que é século XX, século XXI, agora nesse mundo da era digital que a gente está, né? Porque, por exemplo, se você for pegar o que chamam de movimentos sociais clássicos, ali no século XVIII, XIX, é o surgimento o quê? Dessa sociedade de classe ali, de classe burguês e trabalhador, aquele movimento social mais de grevista. Quando a gente vai vendo o desenvolvimento do movimento social ali no século XX, a gente vai vendo outras questões além do econômico. Não que não tenha o econômico, mas está interseccionado. Está cruzando com outras coisas. Por exemplo, nos anos 60, a gente tem um movimento de mulheres ali no contexto internacional e também aqui no nosso país. No Brasil, nos anos 30, o pedido do voto para as mulheres que não tinha. São reivindicativos de direito, Isso, né? Isso, é busca de direito. Porque mesmo a gente tendo na nossa Constituição, no artigo 5, que todos nós somos iguais perante a lei e todos nós somos sujeitos de direito, tem sujeitos que são... eu não gosto de dizer que são minorias marginalizadas, ou a gente pode dizer minoria desassistida socialmente. Olga, você citou alguns movimentos na sua fala, né? E eu acho que movimentos também têm a ver com essa questão de identidade. Qual a importância dos movimentos sociais para a construção da identidade agora, fazendo recorte para o Brasil, dos povos brasileiros? Com certeza. Por exemplo, a questão da nacionalidade, ela é construída socialmente. A gente, em determinados momentos, tivemos, por exemplo, Pedro Américo, que é o paraibano que pinta o quadro Independência do Tiradentes. A própria construção daquele quadro era uma construção de identidade nacional. Identidade. Porém, essa construção de identidade, ela é muito, como eu posso dizer, depende de quem está no contexto histórico ali. Mas os movimentos sociais, eles são esse protagonismo de construção de uma nova identidade. Não que de cidadania. Exatamente. Não que seja nova porque é novo, mas sim nova porque era o quê? Subalternizado. Por exemplo, eu pergunto direto aos meus alunos, quando a gente vai estudar Revolta dos Alfaiates, que é a Conjuração Baiana, que é um movimento que acontece paralelo ali no mesmo século da Conjuração Mineira, que é o Tiradentes. Aí eu pergunto se eles conhecem. Eles não conhecem. Por quê? São 4 homens que eram alforriados e outros ex-escravos, né, alforriados, que foram assassinados no Brasil ali do século XVIII, porque pediam um Brasil republicano com o fim da escravidão. Mas a gente só conhece quem?
o Tiradentes. É verdade. Então, é importante a gente romper um pouco com essa ideia apenas da história nacional, da identidade dos grandes líderes, dos grandes mártires, entender que até quem são esses grandes mártires, sabe? E acaba entender a gente também a invisibilidade desses outros sujeitos sociais. Então, o movimento social ele tem essa questão da busca da identidade, de reconhecimento. Sim. E também de reconstrução, de visibilidade de grupos que foram subalternizados na história tradicional mesmo. E o Enem, ele tem essa perspectiva crítica. Sim. A própria Base Nacional Comum Curricular, ele busca a criticidade. Então, o Enem ele vai buscar essa articulação de conteúdo. Tanto de você, na busca da identidade, que também o movimento social constrói a democracia, a cidadania, e também circulando com questões da nossa atualidade, né? O movimento Mulheres, o movimento ambiental, o uso das redes sociais como uma ferramenta de visibilidade destes movimentos, já que o movimento social tem um caráter de consciência, né? De consciência das massas, de consciência da sociedade. Então, é extremamente importante a gente ver a importância dos movimentos sociais na construção da identidade nacional. É por isso que a gente tem que se entender, né, como indivíduo, entender a nossa identidade, o nosso passado, para poder ter esse senso crítico que o Enem tanto pede, né? E, Olga, outra coisa que auxilia na construção de identidade é a educação, né? E você pode contar com a Uninasal para continuar a construir a sua história. São diversos cursos que você pode escolher, tanto na modalidade presencial quanto EAD. Um beijão aí para a Uninasal. Olga, aqui no Brasil, quais movimentos sociais se destacaram falando de história mesmo? Movimentos sociais, é muito complicado a gente dizer qual é o mais importante e o menos importante. Mas a gente, na história do nosso país, tem alguns que ficaram mais conhecidos nacionalmente. Como, por exemplo, durante a ditadura militar, os movimentos que pediam a eleição direta, que era a emenda Dante de Oliveira, que pressionou o Poder Legislativo para aprovar essa emenda, porém foi derrotada, já que os partidos ali eram limitados pelo poder dos militares, e também ali a gente também tem a da anistia, né, que pediu perdão e a anistia de presos políticos exilados, né, no Brasil durante a ditadura militar. Tem uns caras pintadas no governo, contra o governo Collor, por causa das corrupções e tudo, que vai acabar pressionando até ele a fazer ali o seu processo de renúncia, o impeachment do Collor, o movimento de mulheres na história do nosso país, o movimento dos indígenas e da população negra e também quilombola, que, inclusive, a última redação do Enem, ela dialogava sobre isso, eram os povos tradicionais. Então, um aluno que tem uma bagagem, que debate, que estuda movimentos sociais, que fica atento e seja um aluno crítico sobre a sociedade mesmo, a diversidade da sociedade brasileira, ele consegue também ter um bom repertório tanto para redação, geografia, sociologia, filosofia, história, já que o Enem é essa interdisciplinaridade, né? Exatamente. Então, eu diria isso, movimento indígena, movimento das mulheres, movimento da população negra, que é importante saber para ter um bom Enem. E muitos desses movimentos acontecem até hoje, como, por exemplo... Movimento de mulheres, movimento negro e movimento indígena. Porque, por exemplo, a gente, no Congresso Nacional, né, tá sendo pautado agora o marco temporal, que é uma lei que pode prejudicar os povos indígenas, já que há ali uma limitação que os povos indígenas só podem ter a demarcação daquelas terras se eles estiverem ocupando até 1988, que é o ano da Constituição atual nossa. Então, é importante o aluno estar sabendo disso para entender do porquê, até os dias atuais, o movimento, a população indígena está a todo momento pedindo, né, o reconhecimento, já que a nossa Constituição garante a demarcação de suas terras. Então, mesmo os povos indígenas, desde lá do século XVI, estarem lutando contra a expoliação de suas terras, agora, em 2023, ainda é importante o reconhecimento da importância dessa população para o nosso país, né? E no Brasil, um dos movimentos mais relevantes e que gera debate na política, nas mídias, enfim, em muitos lugares, em muitos âmbitos, é o movimento da luta dos trabalhadores do campo, né? Inclusive agora, dia 12 de agosto, fez 40 anos da morte de Margarida Maria Alves. É um possível assunto para o Enem? Vez ou outra no Enem, ele aborda questões relacionadas à terra no Brasil. Sim. Porque o nosso país, em específico, ele tem uma trajetória de concentração de terra desde o Brasil Colônia. A gente for ver Brasil Colônia, tem capitanias hereditárias, Seis Maria, que é doação das terras. Aí depois a gente tem, durante Dom Pedro II, a criação da Lei de Terras. O que é a Lei de Terras? É simples. São a venda de terras em latifúndios e não em pequenas propriedades. Aí a gente para pensar. Lá no século XIX do Brasil, população indígena, população negra escravizada tinha posse para comprar terra, latifúndio, que é essa terra de grandes hectares? Não. Então isso já gera o quê? Uma exclusão. Uma segregação, exatamente. Né, e por isso que atualmente não, o MST,
Ele é desde os anos 80, mas antes do MST, nos anos 50, inclusive aqui no nosso estado, a gente tinha muito forte a luta das ligas camponesas, que no caso é o João Pedro Teixeira, que foi assassinado aqui na cidade de Sapé. A gente tem a Margarida Maria Alves, que completou os 40 anos assassinada em Alagoa Grande, com um crime brutal, na frente de seu filho criança. E a gente tem a esposa do João Pedro Teixeira, que é a dona Elizabeth, que está viva até os dias atuais, que carrega essa história da luta do campo na Paraíba e no Brasil, e entre outros. Por exemplo, as ligas camponesas, durante o início do regime militar, em 64, elas vão ser esfaceladas, vão ser... Por isso que o João Pedro Teixeira é um dos que é assassinado. Tem João Pedro Teixeira, Nego Fuba, e entre outras pessoas que morreram pedindo direitos básicos de um cidadão brasileiro. A Margarida Maria Alves, ela é um grande trunfo para o paraibano, porque é uma das primeiras líderes sindicais do Brasil, já que a gente pensa ali nos anos 80, majoritariamente masculino, aquele ambiente de liderança sindical. Então, Margarida Maria Alves, ela pediu o básico, era contra o trabalho infantil, a respeito à carteira assinada, que era a CLT, que já estava em voga ali para os trabalhadores. E, mesmo assim, ela teve sua vida previamente ceifada. Né? Então, morreu lutando, morreu reivindicando. E ela é tão importante, assim, que deu o nome à Marcha das Margaridas, né? Que acontece desde o ano 2000. A última edição aconteceu agora no dia 15 de agosto, em Brasília, promovida pela CONTAG, Federação e Sindicato dos Agricultores. Inclusive, aqui nos bastidores, você me contou que já presenciou a Marcha das Margaridas. Como é que foi essa experiência para você? Em 2015, eu fui em ônibus, né, daqui saiu de João Pessoa, e fomos para a Marcha das Margaridas. Foi ímpar. Aí você vê mulheres da classe trabalhadora, mulheres do meio rural, da floresta, diversas, jovens, idosas, todas ali, milhares de mulheres pedindo a respeito do direito, da Constituição. Respeito à autonomia, uma busca da seu reconhecimento enquanto mulher camponesa, né? Porque, infelizmente, a violência de gênero, ela também cruza a vida dessas mulheres para além da questão da violência do campo. Então, foi assim, ímpar, foi extremamente importante para a minha formação enquanto professora. E não só camponesa, diversa. Né? Isso, não só camponesa, já que eu estava lá e eu era estudante universitária na época. Pois é, a gente recebeu um vídeo de Mazé Moraes, secretária da CONTAG, e coordenadora geral das Marchas das Margaridas. Somos mulheres do campo, da floresta, das águas, que trabalham, cuidam e alimentam o mundo. Somos diversas, estamos presentes em todos os biomas do Brasil, com saberes, tradições e lutas que convergem para a construção de uma sociedade do bem viver. Somos mulheres sementes, mulheres agricultoras, agroextrativistas, das marés, dos quilombos, dos roçados, das florestas e das águas. Queremos viver num mundo sem violência, sem racismo, sem sexismo, sem fome e sem desigualdade, no mundo do bem viver. Mas aí tem uma fala de luta, né? O que essa marcha ainda reivindica? Quais são as demandas? Como disse a própria Margarida, ela disse, né, prefiro morrer na luta do que morrer de fome. Então, até hoje ainda a gente vê a população, né, a população camponesa, as mulheres camponesas enfrentando problemas fundiários, falta de acesso à terra, desrespeito aos direitos trabalhistas e também desrespeito à sua existência enquanto mulher camponesa. Então, elas estão lá até 2015 não, até agora, em 2023, reivindicando essas questões que parece básica, mas nosso país ainda não disponibiliza de modo amplo para todas nós. Ainda mais que a mulher sente na pele, né? Exatamente. Olga, quais são os outros assuntos que você aposta em história que pode cair no Enem? De modo geral, assim, fazendo uma análise ampla do Enem dos últimos anos, a gente vê muito que cai ali o que é chamado da modernidade. É a partir do século XV. Então, isso aí vai cair o Brasil. Então, Brasil colônia, Brasil império, é importante o aluno estar atento à história do nosso país. E o século XXI. Porque mesmo que o Enem aborde atualidades, ele não vai, agora, por exemplo, agora em novembro, abarcar questões referentes ao último semestre. Está muito recente. Então, é importante o aluno estar atento a coisas que aconteceram nos últimos anos, que a atualidade não é ontem, a atualidade não é agora, a atualidade também é algo que está acontecendo nos últimos anos. Então, é importante o aluno ficar atento a questões ambientais, que também
converge aí com a questão dos povos indígenas, a luta pelo direito à terra, o uso das redes sociais, as fake news e todas essas questões que tá no dia a dia do estudante. O estudante tem que estar atento em podcast, em vídeo, para além além da rede social de blogueiros, que busque blogueiros que também estejam dialogando aí sobre história, porque agora é a hora, né? O Enem está aí. Né? Agora é a hora do aluno ficar atento ao que está acontecendo no nosso país e no mundo. Então, o século XXI é importantíssimo para entender o Enem. Por exemplo, aí, mídias sociais, a rede social. A gente tem alguns movimentos na nossa história recente do Brasil e do mundo que são através das redes sociais. A gente tem as jornadas de junho, que se organizavam muito, além de 2013, através das redes sociais. E até pensando de contexto amplo, a gente tem a Primavera Árabe, em 2011, que é através do Facebook. Então, é importante o aluno estar atento que os movimentos sociais também podem estar sendo abordados no Enem através do uso das redes sociais. E você que gosta de história, está pensando em fazer essa graduação? Se liga agora. Quem estuda há muito tempo história, tem história para contar e faz disso sua profissão é o professor Gilbert. Então, bora dar play no vlog dele. Fala galera, professor Gilbert Patsayev, de História, na área. Sou formado em História pela UFPB e esse sou eu saindo de casa às 6h40 para deixar minha filha na escola. Depois, sigo para dar aula nas escolas e no curso isolado de História. É aula com força. Em média, são 7 turmas por dia. À tarde, gravei uma chamada lá no Centro Histórico São Francisco, em João Pessoa, para falar de um curso de História direcionado para concurseiros. Já em casa, termino o dia gravando videoaulas para os alunos que me acompanham online. E esse foi o meu dia. Valeu! Enquanto a gente assistia, Gilbert aqui, ó, tava tomando meu bom e velho cafezinho São Brás, que é um ótimo aliado do estudante, inclusive, viu, Olga? Com certeza. Diferente de Gilbert, tua rotina é ou é parecida? Como é que funciona? Eu trabalho na rede privada e na rede estadual. Sou professora de Atualidades e História, né, como eu falei. Trabalho aqui em João Pessoa e na cidade de Guarabira e sou professora da Educação em Prisões. Bem agitada. Demais. É de crianças do 6º ano a adultos. Então, mas é isso, né? Professor, além de tudo, é um forte, né? Trabalha intensamente e a educação é uma das coisas mais bonitas, assim. Eu não me arrependo nunca de ter escolhido ser professora. E nunca para de estudar, né? Nunca. Minha mãe sempre disse, minha filha, você nunca vai parar de estudar. Dito e feito, o professor trabalha na escola, em casa, e até quando está dormindo, está pensando em metodologias educacionais. Movimentos sociais podem cair em questões do Enem, mas também pode ser tema da redação. Com certeza. Fala galera, Lorena Leão na área para falar um pouquinho sobre como os movimentos agrários e sociais podem ser tema da redação do Enem. Quando eu penso em movimentos agrários, eu penso em reforma agrária. E se eu falo em reforma agrária, eu falo em um tema sensível para o governo e para a sociedade. É importante olhar para a história e perceber que, após a redemocratização, houve uma abertura maior para essas reivindicações. Então, houve uma ratificação, uma confirmação da existência desses movimentos. O Movimento Sem Terra, por exemplo, tem grande notoriedade e busca a reforma agrária, briga pela reforma agrária no Brasil, que seria a distribuição mais igualitária de terras improdutivas. Desse modo, com muita sensibilidade, o estudante que vai fazer a redação do Enem vai precisar ter acesso a esses dados e argumentos para, com sensibilidade, abordar a temática. Quer mais dicas? Fica aqui com a gente que tem muito mais. Valeu! Olga, o que é que você acha sobre isso? Sobre cair na redação também? Você já tinha comentado, né, essa parte mais crítica mesmo, desse olhar crítico do estudante para com a história. É um possível tema, né? Com certeza. Ou ser transversal. Por exemplo, eu falei, né, que teve a redação que abordava sobre a questão dos povos tradicionais, mas também teve redação que falava sobre a invisibilidade das pessoas sem o RG. Então, o aluno que tem um bom repertório de história, ele consegue ali fazer essa citar e dialogar sobre, por exemplo, como alguns movimentos sociais podem buscar esse direito à cidadania através disso. Se ele tiver um bom repertório de história, que ele vai poder citar diversos movimentos, a redação dele vai ficar mais corpórea, vai ficar mais crítica, e é isso que o Enem busca, né?
trazer esse resgate na memória e fazer uma construção, assim, fantástica. Com certeza. Olga, a gente agradece muito a sua Obrigada. participação aqui, foi maravilhoso. Acredito que tenha tirado muitas dúvidas aí da galera e muito obrigada. Gratidão eu. Bom Enem, gente. Quer ficar por dentro desse e de outros assuntos que envolvem o Enem com o time Nota 1000? É só seguir a gente, @LaVemOEnem. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com um amigo, com o crush, com o paquera, com o irmão, com a família toda, tá? Até a próxima!